Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família, com o pastor Paulo Pereira, comentando a leitura diária, o texto do plano de leitura anual. Em 2 Crônicas 14, 16, capítulo 14 é o capítulo 16, segue a narrativa da sucessão dos reis de Judá, com foco bastante no Reino do Sul, naquela dinastia messiânica de Davi. E agora Abias, ele morre, seu filho Asa, então começa a governar. E foi um reinado de um grande avivamento em Israel, pela atitude deste rei, que tratou de remover os altares estrangeiros, os santuários idólatras, as colunas sagradas de outros deuses, os postes de Aserá também. Ele teve uma atitude muito, às vezes talvez que até lhe foi um tanto difícil, mas ele o fez quando ele depôs a sua avó Maaca, que era a rainha mãe, e ela era uma mulher que tinha conduzido o povo também a pecar, pois ele também destruiu o poste obsceno para Deus Aserá. A gente fica imaginando o que poderia ser esse poste obsceno, mas certamente feria o padrão moral da nação de Israel e que estava já previsto na lei de Moisés, que não deveria ser. Mas assim, então, ele toma essas atitudes e também ele restaura um altar no lugar do templo. É ele que também, quando o exército etíope vem com cerca de 1 milhão de soldados e ainda outros carros de guerra para lutar contra Judá, ele então clama a Deus, ora ao Senhor pelo livramento e Deus dá vitória para Judá sobre o exército etíope. Agora, o rei de Israel, das tribos do norte, ele então chega até Ramá para edificar e trazer dificuldades ao reinado de Judá. Baasa, que é o rei de Israel, das 10 tribos do norte, ele fortificou Ramá para impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Judá, o território de Asa, porque fica realmente estrategicamente no caminho. Agora, Asa, ele tem uma reprovação por parte de Deus, que é entregue pelo profeta, o profeta Hanani, o vidente Hanani, que foi até o rei Asa, porque nesta batalha contra o rei Baasa, o rei do norte, ele procurou se aliar com Ben-Hadad da Síria para então derrotar o rei Baasa. E então Deus não se agradou, e o profeta levou a mensagem, lembrando ele que quando os etíopes vieram guerrear, ele se humilhou e o Senhor guerreou por ele e deu vitória. Agora, por ele ter feito aliança e não ter confiado no Senhor, ele não descansaria mais das guerras. E assim foi até o final da sua vida, quando ele adoeceu dos seus pés, um tipo de infecção, enfim, que veio levá-lo à morte. E agora, então, vai ser nas próximas leituras envolvendo o sucessor de Asa, que nós vamos ver no dia de amanhã. Agora, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 9, que estamos aqui começando hoje, esses capítulos 9, 10 e 11 têm
um tema, né, específico que o apóstolo Paulo ele traz para o conhecimento da igreja em Roma, né, que era muito, claro, predominante os gentios, né? E nesses 3 capítulos ele fala deste mistério de Deus sobre a nação de Israel, né? Como que a nação de Israel, na verdade, se posicionou contrária à revelação do Messias, de Jesus. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, que era de origem judaica, ele disse: eu até preferia ser amaldiçoado, até perder a salvação para que o meu povo Israel fosse salvo. Mas aí ele começa a colocar, não obstante esta atitude do povo de Israel em não aceitar Jesus como Messias, mas também enfatizou as virtudes desse povo, da escolha de Deus, da chamada de Deus para Israel e o plano e propósito de Deus com Israel, que nunca encerrou. Deus nunca desistiu de Israel, nunca vai desistir. Israel sempre vai estar no propósito eterno do Senhor, do nosso Deus, do plano do Senhor. E é isso que Paulo, então, agora vai esclarecendo, especialmente sobre a misericórdia de Deus, né? Sobre Israel. Muito bem, o Salmo 19 é muito também lindo, né? Porque ele vai expressar toda a terra se movimenta para glorificar a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, as estrelas, o firmamento, as constelações demonstram as obras de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles tornam conhecido. É impossível alguém não reconhecer que há um Deus que criou todas estas coisas, né? O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Que Deus nos abençoe. A paz.